Olá, eu sou o Charleson Silva e o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer dois pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos para o vídeo. O tema da nossa reflexão de hoje é viciados na mentira. Esse é o nosso tema. Viciados na mentira. E para tomar como base para a nossa reflexão, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você pode. Aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Jeremias capítulo 5, vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Vai curtindo, se você ainda não curtiu, deixa o seu like aqui no vídeo, fazendo assim você ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Também compartilhe essa live, esse vídeo com outras pessoas, assim você faz com que essa mensagem chegue mais longe. Vamos falar hoje sobre os viciados na mentira, e eu escolhi como texto base para a nossa reflexão Jeremias capítulo 5, versículo 30 e o versículo 31, que está escrito assim: uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas profetizam mentira e são apoiados pelos sacerdotes que dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Vou ler de novo. Os profetas profetizam mentiras e são apoiados pelos sacerdotes que dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Minha gente, indiscutivelmente, não dá para negar, existem pessoas que são viciadas em contar mentira. Tem gente que gosta tanto, que é tão viciada em contar mentira, que até elas próprias acreditam na mentira que contou. Você já conheceu alguém tão mentirosa que ela cria uma história, cria um cenário, cria um roteiro e acaba ela mesma acreditando naquilo que ela contou, na história que ela inventou? Sim, isso é um vício. Existem pessoas viciadas em contar mentiras. Mas, por outro lado, também existem pessoas viciadas em ouvir mentiras. Tão viciante quanto contar mentiras, ouvir mentiras também é viciante. Por quê? Porque o objetivo principal de uma mentira é nos esquivar de uma realidade que demanda nossa responsabilidade. Então, quando nos vemos diante de alguma situação que vai demandar de nós uma responsabilidade, que vai demandar de nós compromisso, ou que nos coloca em situações que nos tira da chamada zona de conforto, frequentemente o ser humano ele tende a recorrer à mentira. Agora, o mais terrível disso tudo é que o povo chamado povo de Deus tem uma tendência enorme de preferir, de recorrer à mentira. O povo chamado povo de Deus tem uma tendência enorme
de buscar a mentira. E não era para ser assim, né, minha gente? Porque o evangelho é verdade. E o que se espera daquele que vive o evangelho é que estes vivam a verdade. Mas o povo chamado povo de Deus, que se denomina evangélicos, ou os propagadores, representantes de Deus na terra, tem dado crédito à mentira no lugar da verdade, minha gente. Veja bem, isso é um vício, como eu disse no início aqui. Quais são as características? Eu anotei aqui para eu não esquecer. Quais são as características de um vício? Primeira característica: perda do controle sobre o uso de determinada coisa. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela é alienada pelo sistema religioso e começa a ouvir as mentiras do sistema religioso, essas pessoas começam até controlando, sabe? Ela começa assim, observando se tal coisa procede de Deus, se não procede de Deus, mas com o tempo ela começa a não mais se importar com isso. Tudo para ela é Deus que mandou falar. E ela perde o controle sobre as suas próprias emoções, ela perde o controle sobre os seus sentimentos, essa pessoa perde o controle até mesmo de suas decisões. Por quê? Porque ela transfere para um líder o poder sobre elas. Então, uma pessoa viciada na mentira do sistema religioso, na mentira que é ensinada pelo sistema, essa pessoa ela já não tem mais controle sobre si. A vida dela passa agora a ser controladas, como se elas fossem marionetes, por alguém que elas julgam muito mais espiritual que elas, muito mais próximo a Deus do que elas. De forma que existem algumas denominações evangélicas do sistema religioso que até para fazer uma viagem, o membro tem que ir até o líder e falar assim: pastor, eu estou querendo viajar, o senhor permite? Aí o pastor diz assim: eu vou orar e vou ver se Deus permite. Aí o pastor vai lá, se o pastor não quer que naquele domingo o irmão falte do culto, o pastor fala assim: olha, Deus falou que não é para ir não, tá? Aí o irmão não vai. Tem algumas denominações que até para casar tem que pedir autorização pro pastor. O rapazinho acha uma moça bonita lá na igreja dele e ele se interessa por ela se interessa por ele, mas eles só vão ter algum relacionamento, desenvolver um namoro, se o líder permitir. Agora, se o filho do líder tiver de olho naquela menina, o líder fala assim: não, isso não é de Deus não, tá? Pode pular fora, porque isso aí não é de Deus. Aí o menino, bobão, viciado na mentira, sai fora e o filho do pastor vai lá e pega a menina para ele. Então a pessoa ela perde o controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos. Tem alguns desejos que, se você sentir, ela vai assim: ó, esse é do diabo, tá? Esse sentimento é do cão. Perde o controle sobre as suas decisões. Segundo lugar, segunda característica de um vício é o aumento do consumo. A pessoa começa a consumir, ela sente que está controlando aquilo, mas ela vai tendo que aumentar a dosagem. E é assim também para quem é viciado na mentira do sistema religioso. Você pode ali ser apenas um frequentante, né? Você pode sentar lá atrás, ouvir as canções, mas aí, com o passar do tempo, você vai criando em você uma necessidade de se envolver mais. Aí você precisa fazer campanhas, você precisa dar 7 voltas na muralha de Jericó para ser abençoado, você precisa passar pela fogueira santa, você precisa pisar no sal grosso. Inclusive, há um tempo atrás tinha uma senhora que morava ao lado da minha casa, e essa senhora tinha as pernas todas cheias de ferida. Eu esqueci o nome
da doença que deixa as pernas das pessoas cheias de feridas, de machucado. E chegou um certo pastor até ela e disse assim: olha, minha irmã, vai lá na minha igreja, faz uma campanha, faz um voto. Primeiramente tem que fazer o voto. Paga o voto direitinho e a senhora vai passar no Vale do Sal. Quando a senhora passar no Vale do Sal, a senhora vai ver que Deus vai resolver esse problema. A irmãzinha foi, pagou, tadinha, o voto, não sei de quanto foi o voto dela, e foi passar pelo Vale do Sal. E caiu o sal nas feridas da perna e a mulher quase morreu. Quase morreu. Ela foi parar no hospital com a perna irritada, não sei. Sabe, foi parar no hospital. Por quê? Porque foi criada nela a sensação de que ela precisava de algo a mais, sabe? Então a pessoa, ela não se contenta, ela tem que se envolver mais, e quando ela percebe, ela está tão envolvida que aquilo que é no começo ela desconfiava. Será que isso pode ser uma mentira? Será que isso que é ensinado é realmente a verdade? Mas a pessoa, ela vai consumindo tanto aquela coisa, sabe? Que chega uma determinada situação que ela já não tem mais essa preocupação. Tudo que é dito é verdade. Ela já não tem mais a sensibilidade de buscar saber o que o Evangelho diz. A terceira característica de um vício é a abstinência. Minha gente, experimente observar um religioso que não participa do chamado culto de Santa Ceia. O camarada fica doido. O camarada fica desesperado. Meu Deus, vou pro inferno. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, acabou. Sabe, minha gente, sabe por quê? Isso se chama abstinência. É um vício. O cérebro da pessoa acredita piamente que ela precisa estar ali naquele dia. E se ela não estiver ali naquele dia, ela desengatilha todos os sintomas de abstinência como qualquer outra droga. Por quê? Porque essa pessoa foi viciada na mentira, viciada no engano. Agora, esse vício da mentira propagada pelo sistema religioso e que tem pegado muita gente, na verdade a maioria das pessoas, né, minha gente? A maioria das pessoas. Esse vício faz inimizades com quem fala a verdade. Quantas pessoas viraram as costas para mim simplesmente por eu falar o que diz o Evangelho? Simplesmente por eu falar o que Jesus diz. Ah, mas é porque a pessoa é ruim, sabe? Quem não dá ouvido ao Evangelho é uma pessoa ruim. Não, não é não, nem sempre, minha gente. Na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é uma pessoa sincera, uma pessoa do bem, uma pessoa que ama a Deus, mas o vício pela mentira faz com que ela se comporte como um viciado qualquer. Por exemplo, quer fazer briga com um religioso? Quer brigar com um religioso? Experimente falar a verdade para ele. Experimente abrir o Evangelho e confrontar. Não precisa confrontar com ignorância, sabe? Conversa com ele, mostre para ele o que Jesus diz, que vai contra aquilo que é ensinado. Conversa com ele com educação e você vai ver ele te chamar de filho do capeta. Você vai ver ele falar que você vai queimar no fogo do inferno. Por quê? Porque para quem é viciado na mentira, para quem foi doutrinado no engano, a verdade é uma afronta. Olha só o que Paulo diz aqui aos Gálatas, no capítulo de número... Gálatas, deixa eu ver se eu anotei aqui. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Gálatas 4, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. Isso é Paulo falando aos Gálatas, uma igreja de pessoas que tanto haviam feito por eles, uma igreja que havia recebido de bom grado o Evangelho. Aí agora Paulo está falando para eles assim, ó, no capítulo 4, no versículo 16. Ó Gálatas, será que agora eu tornei vossos
inimigo, eu tornei vosso inimigo, simplesmente por vos ter dito a verdade? Ó Gálatas, será que agora eu tornei vosso inimigo simplesmente por vos dizer a verdade? Você percebe como tem pessoas que se tornam nossas inimigas simplesmente pelo fato de a gente falar a verdade? E quando eu digo verdade aqui, gente, eu não estou falando assim, aquelas pessoas ignorantes, porque tem gente que é ignorante, sabe? Tem gente ignorante que usa como desculpa o seguinte: não, eu sou muito verdadeiro. Não, você não é verdadeiro, você é ignorante. Compreende? Quando eu digo verdade, eu estou dizendo apresentar o evangelho com amor, com todo carinho, com todo amor no coração, mas falar simplesmente o que está aqui, ó, no evangelho. Isso é ensinar a verdade. Tem pessoas que você pode falar com ela com o maior carinho do mundo, com toda a paciência do mundo. Ainda assim essa pessoa vai se tornar sua inimiga, seu inimigo, por um simples motivo: porque a verdade incomoda. A verdade incomoda quem vive, quem ama viver a mentira, quem foi alienada por aquilo que o sistema religioso pregou, por aquilo que o sistema religioso ensinou. Você quer saber como ficar famoso, rico, ter muito sucesso? Quer saber como se dar bem no meio religioso? Você abre lá um templo, convida as pessoas para a Sexta da Vitória. Aí quando a igreja estiver cheia, você começa a profetizar: Deus está mandando te dizer que vai te dar a sua vitória. Mas para isso você tem que ficar aqui e servir a Jesus aqui. E o servir a Jesus aqui, você sabe o que é, né, minha gente? É você ter que cumprir com as agendas do templo, é você ter que fazer os seus pagar seus dízimos, pagar seus votos. Isso aí é o servir Jesus para esse pessoal. Basta você dizer para uma mãe que está com o filho na droga: olha, Jesus manda dizer que vai tirar o seu filho da droga, mas para isso você faça um voto. Gente, isso funciona. Funciona. Essa estratégia na mão de um cara mau caráter funciona demais. Quer ficar famoso e rico? Comece a distorcer o que diz o evangelho. Comece a pregar aquilo que o povo agrada. Comece a falar de prosperidade. Esqueça esse negócio de dar a outra face. Esqueça esse negócio, quase derrubei a câmera. Esqueça esse negócio de caminhar 2 milhas, de tirar também a túnica. Esqueça tudo isso. É só você falar de bênção, de vitória, de profetizar. Isso aí, irmão João, é só viver o engano, ensinar e pregar o engano. Sabe por quê? Dá muito certo? Volto aqui para Jeremias capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam mentiras, são apoiados pelos sacerdotes que dominam o povo, e o meu povo gosta disso. É o Charles que está falando? Não, é Deus falando. O povo gosta de ouvir mentiras. Repito, o povo de Deus gosta de ouvir mentiras. E quanto mais mentira que amassageia o ego, quanto mais promessas de bênção e de vitória, mais o povo aplaude de pé, mais o povo quer, mais santo é o líder que prega mentira. Agora, quer ver esse povo chamar alguém de doido? Comece a pregar a verdade, você vai ver, você é doido, você é um desviado, você é filho do Satanás. É assim que funciona. A mentira pregada nos púlpitos de muitas denominações tem levado centenas e milhares de pessoas à perdição, destruído a vida de muita gente, acabado com a alegria de muita gente. Às vezes, o que a pessoa precisa é simplesmente que alguém o ajude, que alguém o apoie, que alguém o abrace. Mas aí, quando esses enganadores, lobos em pele de ovelha, percebe
a oportunidade de aprisionar alguém e com isso tirar, sugar toda a vitalidade dessa pessoa. Ela começa então a usar de artifícios mentirosos, com falsas promessas. E aí, minha gente, a pessoa cai nesse laço. E a pessoa, ela tem a sua alma consumida por esses canalhas, pessoas de má índole, pessoas que não têm amor pelo próximo. Eu fico pensando, minha gente, como alguém tem coragem de ver alguém em uma depressão profunda e ainda assim mentir para essa pessoa e colocar essa pessoa mais para baixo ainda, e a pessoa dá tudo que tem, porque a promessa é: quanto mais você fizer para Deus, mais Deus fará para você. Aí a pessoa dá tudo que tem, e aí sabe o que acontece? Não acontece nada na vida da pessoa. Aí o líder vai lá e diz assim: mas é porque você não teve fé, é porque você duvidou. A culpa sempre é da pessoa, e a pessoa vai se sentindo cada vez mais culpada, cada vez mais distante. E por que será que ele consegue, o irmão B consegue e eu não consigo? É porque você está em pecado. Confesse o seu pecado, faça votos, e a pessoa vai se destruindo cada vez mais. Cada vez mais, minha gente. E o povo gosta disso. Sabe por quê? Porque estão viciadas na mentira. Como eu disse aqui no início, tão viciante quanto falar mentira é ouvir mentiras. Muita gente entra aqui nessas lives que eu faço, viciadas na mentira, e ao ouvir ou dizer algo como isso, e é algo tão simples, eu acredito que todos que estão aqui me assistindo estão conseguindo compreender, né? E a pessoa fala assim: ah, você é um filho de Satanás. Ah, eu até citei isso ontem, né? De vez em quando alguém fala comigo assim: ah, é por isso que você está nessa cadeira de rodas, é porque você é um rebelde, aí Deus pesa a mão mesmo sobre a sua vida. Sabe, algo tão simples que eu estou dizendo é uma verdade que incomoda tanto. O problema é o quê? Será que é pela minha maneira de falar? Será que é porque eu sou muito incisivo ao discursar? Tem gente mais calmo para falar do que eu. Escuta essas pessoas, mas não. O problema não é o meu tom de voz, o problema não é a minha aparência, o problema não é a minha deficiência. O problema dessas pessoas é com a verdade. Porque a verdade incomoda essas pessoas. A verdade faz com que essas pessoas fiquem iradas. E tem gente, inclusive muita gente que começou aqui comigo, nos nossos encontros, que no começo era: olha, eu concordo com o que você diz e tal, mas quando viram a verdade do evangelho confrontava com a mentira nas quais estavam viciadas, viraram as costas. Se tornaram inimigas. Quando eu digo inimiga, gente, não é no sentido de rivalidade, mas no sentido de não mais sequer cumprimentar-me. Sabe por quê? Simplesmente por causa da verdade do evangelho. Agora, eu acredito que aqui tem pessoas me assistindo, eu estou encerrando. Eu acredito que tem pessoas me assistindo aqui agora que estão decididas a romper com todo o vício da mentira, com todo prazer sentido ao ouvir mentiras. Porque, como eu disse no início, uma mentira tem como objetivo nos tirar as responsabilidades com as quais nós não queremos lidar. Então é muito mais fácil eu pegar o meu mau caratismo e dizer assim: não, é o diabo, está possuído por um espírito. É muito mais fácil eu atribuir a minha irresponsabilidade ao diabo do que eu assumir: não, é eu que não tenho responsabilidade de levar em frente aquilo que eu tenho que fazer, sabe? É muito mais fácil isso, minha gente. E é por isso que o povo prefere mentira. É por isso que o povo prefere o engano. É por isso que você vai nessas denominações
e vê cheio de pessoas pulando a fogueira de não sei o que, atravessando o Vale do Sol, atravessando a Porta da Vitória, e cheio de elementos simbólicos, e as pessoas ali vivendo como se fosse uma verdade. Lá no fundo, muitas delas sabem que isso é mentira. Muitas delas sabem que isso é apenas um entretenimento para bodes e não pasto para ovelhas. Mas o vício pela mentira é tão grande que elas preferem continuar alimentando esta mediocridade enorme. Ah, Jesus, que o Espírito da verdade encha o nosso coração e tire de nós todo e qualquer engano, para que possamos viver em espírito e em verdade, para que possamos assim anunciar o teu evangelho, independente daquilo que dirão a nosso respeito. Faça de nós portadores da verdade, para que o mundo veja em cada um de nós o teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, minha gente querida.